Olá, olá, meus tudinho. Amo vocês. Sejam bem-vindos ao canal Desocupada de Plantão. Ó, eu lembrei rápido. Vonana vos fala, Vonana vos ama e Vonana vos chama para ser mais um netinho, mais um lindinho, mais um tudinho, mais um sobrinho, mais um anjinho. Né, princesa? Então tá. Bora lá. Eu vou seguir esses vídeos, esse canal, consertando as coisas do vídeo anterior. Porque, ó, presta atenção, vê se tem cabimento. Ontem eu terminei o vídeo acabando com trauma. Ai, do esfurfo, né? Só que antes eu fui pro Rio, e dei pro alemão, e dei pro soldado lá, sei lá que ele era lá, do Bangu 1 lá. Pra aquele negro maravilhoso. Bom, dei uns beijos lá no Insta lá do Biquíni Cavadão. É um Insta, né? Ou é baterista, ou é vocalista, ou é baixista, ou é baterista, ou é guitarrista. É um Insta. Não lembro. Então, como que eu me desbloqueei depois de ter dado? Não rola. E, claro que eu fui lá pro Rio de Janeiro para levar notícias dos filhos da Dona Maria que foram presos. Da primeira casinha que eu morei, daquele quartinho, que era um quartão, era um quarto. Onde eu fui pintada. Eu fui desenhada com grafite. Por um artista plástico que não era brasileiro, mas que morava lá também. Mas como que eu perdi o trauma se eu já morava na casa da Dona Dolor? Eu esqueci o nome, lembrei agora, olha, falando, lembrei. Onde eu não lembrava. Que ela já, com certeza, já foi de arrasto. Ela já era bem de idade, ou como ela era... Nossa, como ela era show, aquela senhora. Show, amo. Amo demais, amo. Nossa, eu gosto muito de gente idosa, sabe? Eu queria chegar na idade que ela chegou, com aquela... Ela era envergada, assim, andava envergada, assim, meio corcunda. Mas ela tinha uma energia... Eu tenho energia, mas eu não consigo andar. A energia fica aqui, acumulada, rolando aqui, assim. De vez em quando eu arranco dele um pouco dessa energia acumulada. Tá bom também, deixa eu ajeitar esse celular aqui que tá parecendo minhas coxas. Mais uma vez vocês estão nas coxas da avó. Bora lá! Então vamos ajeitar as coisas. Eu saí da casa da Dona Maria, ainda com os traumas da vida. Fui morar lá na casa dessa senhora, Dona... Eu não vou falar o nome dela. Eu falei Dona Maria porque Dona Maria tem tanta Dona Maria. E aí fiquei lá. Lá eu torci o pé. E pra mim atravessar pra praia, eu tinha que ir pra praia, eu tinha que atravessar a cachoeira. E por isso que o menino... E tinha que ir
pra praia do meio. E pra ir pra praia do Caixadaço, tinha que atravessar a encosta, a encosta de pedra. E quando eu fui pra casa desses meninos, gente fina, a casa era de um menino, mas eles juntavam lá e faziam as coisas deles lá. Eles eram surfistas, eles trabalhavam com esses bagulho aí, de prancha e os cambal. E eu tinha amizade com eles, e o dono da casa sabia da minha história, né? Eu conversava muito com ele. Ele era uma pessoa que dava pra conversar. Tem gente que não dá pra conversar. Ah, pelo amor do maracujá. Eu tenho preguiça de conversar com certas pessoas. Ai, tá quebrado. Pensei que era... Não tô chegando direito. Pensei que era casca de feijão. Ai, meu pai! Tô doida. Doidinha. Ó, o Biru tá lá fora. Hoje eu não tô afim de ser comida. Você vê que eu dei o osso pra ele hoje. Ele tá quietinho ali, do lado de fora da porta. Comeu o pouquinho de carne que tinha no osso e, nossa, roeu o osso. O que eu tava falando? Sim, aí depois que, né, que esse menino me ajudou com o pé, ele fez até de madeira como chama? Uma bengala pra mim. E aonde você põe a mão pra pegar assim, era uma cobra, a bengala de madeira. Linda, linda. Perdi. É que eu viajava muito, eu me mudei muito. E aí perdi as coisas, amassava as coisas, uma obra de arte, uma pintura, uma aquarela. Tá toda zoada lá. A, a aquarela foi. Eu tive que. Meu menino lá do Rio Grande do Norte, artista plástico, se formou. Fez mestrado, eu acho. Ele é professor, ele foi até onde dava para ir, né, estudando, né? Ele dá aula na Faculdade Federal. Eu acho que é Faculdade Federal, não sei se estou falando bosta. Ele reproduziu, porque tava já só a bagaceira. Mas então, aí depois que eu fui para o Rio de Janeiro, eu já não morava mais lá nos quartinhos da Dona Maria, mas eu fui lá, né? Porque eu já não tinha mais aquele medo de homem chegar assim perto de mim e eu dar aqueles pulos. Como que eu ia pegar carona? Que eu só andava de carona. Entendeu? Então tá. Já metade do tempo já foi nessa brincadeira. Se tá tudo entendido, tá tudo entendido. Se não tá entendido, vocês perguntam aí nos bagulho aí, nos comentários, e a avó responde. Ai, água. A avó almoçou cedo hoje de novo. Era 2h30. Porque ontem praticamente eu não dormi. Que eu tive que ir lá para aquela bodega da cidade de Iraquara. E aí eu desmaiei. Acho que não era nem 1h da manhã. E pra quem já me conhece, quem não conhece, volta lá, vai lá no comecinho, vá. Ah, pra falar nisso, vai lá no comecinho, vocês metem o dedo nessa bodega aí, pelo amor do maracujá. Eu sei que não resolve nada, mas eu vou falar. Como que pode ter 30 visualização e ter duas, três curtidas, like? Preguiça? É preguiça? Fala pra eu. Ou vocês pura e simplesmente me ignoram? Fala, eu vou chorar.
Eu não fiz curso de atriz. Pra isso, não. Então, bora lá. Agora vamos continuar, tá? Agora eu já tô fazendo festa na floresta, né? E na praia, nas pedras, já tô. O trauma já se foi. Claro que é. Né? Eu ainda tinha assim aqueles. Mas eu conhecia com quem. Eu não saía com turista. Lá eu só saía. Lá onde eu morava, eu só saía com esse menininho. Eu tinha visita desse artista. Deixa eu ver se eu lembro de mais. Eu tive dois. Não, eu saí com dois turistas. Cara, cara, não, presta atenção. Eu saí com um turista que tava numa barraca. E tinha um fogareiro, um lampião aceso. E a gente, eu só faltei ficar como o Homem-Aranha, assim, no teto da barraca. E era do lado de um. Lá era um barzinho, era um mercadinho e um bar. Lá era tudo, né? Porque nessa época não. Então, a silhueta. A silhueta. Presta atenção. A sombra. Gente do céu. A sorte minha é que o óleo de peroba que eu usava na cara era bom demais. Sem vergonha, nunca tive. Eu não tava fazendo nada errado. Quando eu saí de dentro daquela barraca, todo mundo me olhando e o povo achava que eu era sapatão. Porque ninguém me via com homem. Entendeu? Porque era o menininho que ia lá em casa. Era o artista plástico que ia lá em casa. E esses dois turistas. Um que eu conheci na praia, à noite, foi na areia, foi em cima, foi lá. À noite. Ninguém viu, ninguém nada. E foi esse. O povo achava que eu era sapata. Porque não me via com homem, né? E não era todo mundo que sabia que eu tive problemas, né? Quando eu saí, o dono, eu gostava muito do senhor, gosto, não sei se ele já foi de arrasta, mas eu gostava muito do senhor lá, o dono, ele também gostava de mim, assim, tinha carinho por mim como filha, eu acho, sabe? Me respeitava muito. Eu o respeitava, respeitava as filhas dele, a esposa dele. Ele morava, tinha outro mercado no Patrimônio, morava no Patrimônio e ele abria e fechava ali. Eu gostava muito daquela família. E ele me olhou assim, não com reprovação, mas com curiosidade, tipo assim, porque ele nunca me perguntou se eu era sapata, lógico, claro. Mas, assim, ele nunca me viu tendo nenhuma atitude desrespeitosa com ninguém, nem. Primeiro, porque eu posso fazer caridade pra quem eu quiser, mas ninguém precisa ficar sabendo, né? Você. Com a mão que você dá, se você der com a esquerda,
a direita não precisa saber, né? Perdão, eu tô falando bosta. Já tô falando merda. Não pode falar essas coisas. Senhor, pelo amor do maracujá, me perdoa. Tô usando a referência. Olha, olha só, olha. Pra falar de frutaria. Não pode, não pode. Não pode, tá, gente? Pelo amor do maracujá. Ó, eu acho que o. Eu acho que o Biro engoliu meu. Sabe aquele elastiquinho preto pra perder o cabelo? Essa noite eu acho que ele engoliu. Mas tá bom. Conheci. Aí volta pra lá. Que eu já contei. Vocês voltam lá, tá? Quem tiver paciência, quem quiser, quem gostou da avó e quiser acompanhar o Diário da Vó Nana, volta lá. Eu contei como eu conheci o meu terceiro marido. E aí a gente foi tomar banho na cachoeira e eu falei, ó, eu vou almoçar, vou fazer um almoço. Tu quer? Ele falou, quero. Aí fomos fazer um rango. E aí eu fiz um rango. Pô, eu não sei fazer pratos elaborados. Se eu pegar a receita, eu faço o que pedir pra mim fazer, eu faço. Com a receita na mão. Né? Ai, dor no calcanhar. Mas lá eu comia o básico, arroz e feijão. Então não tinha geladeira. Salada crua, ou era repolho, ou era beterraba, ou era cenoura, né? Coisa que durava. Ou então fazer um repolho refogadinho, assim, só dar o susto no azeite, com alho, alho. Muito alho, amo alho. Nossa, feijão no fogão a lenha é maravilha. Ai. E naquela época dava para comer carne e peixe. Eu saía cedinho, né, para ir ver o sol nascer. Aí, quando eu saía da praia, que eu ia caminhando, os barquinhos, as canoas, barquinho de pesca dos pescadores, caiçara lá, vinha chegando, eu sentava, esperava eles chegar. Que aí, os que não dava para eles vender lá em Paraty, que era pequeno, menos de 1 quilo, eles vendiam barato pra gente, entendeu? E eu comprava, fritava, fazia refogado não, ensopado. Mas na maioria das vezes eu jogava na chapa, para não fazer sujeira, não espirrar nem nada, nem... eu tinha uma chapa de ferro lá, né? Eu limpava, deixava lá no fogão a lenha lá e jogava na chapa, limpava o peixe, jogava um alho com sal, depois limão para comer e já era. É nóis. Bom, meus bebês, eu fiz um prato desse tamanho nesse dia. Eu lembro que eu fiz uma saladinha de cenoura e beterraba, ralei. E tinha arroz, feijão e peixe. E eu comia que nem estivador. Eu era de uma delicadeza para comer que era uma maravilha. O prato era assim, eu não via. Se eu sentasse à mesa, né? Quem tivesse atrás de mim não me via, não via minha cabeça. E aí, a hora que eu falei que eu saí com aquele prato na mão, ele falou assim: nossa, é muito. Eu falei: não, mas não é pra você, é pra mim. O seu prato você faz, eu não vou fazer seu prato, já fiz a comida. Hã? Aí ele ficou tranquilo de pôr bastante comida pra ele, né? Porque se eu comia aquele tanto, ele podia comer também. E comida, né, gente? Comida é comida. Come mesmo, come. Come, depois deixa baixar, né? Pra nós fazer festa. Porque eu sabia que ia ter festa, porque deu choque. Quando dá choque,
Quando rola a eletricidade, ela... Quando entra a eletricidade do corpo, tem que sair. Tem que sair. Porque senão dá curto-circuito. Amanhã eu conto como foi a saída da eletricidade. Como foi a sobremesa. Tá? Meus lindos. Meus tudinho. Ó, beijo pra vocês. Amo vocês tudo.